Ora, muito bom dia. É muito bom ver alguns rostos conhecidos, alguns nem tantos. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, muito bom mesmo. Eu ia pedir até para os irmãos poderem abrirem suas Bíblias já em Atos 17. Vamos então, como o Jonatas falou, e ele me propôs este momento, eu achei muito interessante também ter essa possibilidade, e de nós então vermos como que a mensagem do Evangelho chegou numa cidade, em que os irmãos terão a possibilidade de ver isso conforme as semanas passam. O Evangelho chega numa cidade e realmente transforma aquele lugar. Algumas pessoas são salvas, outras pessoas rejeitam. Então nós vamos ver como que isto acontece e a mensagem que também tem para as nossas vidas ainda hoje. É uma mensagem que não é 100%, não é desatualizada, é 100% atualizada. Antes disso, o Jonatas pediu para dar uma breve apresentação minha. Sou de São Paulo, do estado de São Paulo, não da cidade, sou mesmo do interior, cidadezinha pequena. Eu via carroça na rua, cavalo na rua, é desse tipo de lugar onde eu nasci. Tive a oportunidade de crescer num lar cristão, meus pais, eu e o meu irmão tivemos esta educação, é um privilégio mesmo, reconheço isso, diante de tudo que poderia ter acontecido. Mais tarde também tive o privilégio de ser desafiado pelos meus pastores a ir ao seminário, e também tive a grande prazer de conhecer a Suzana. Não é claro, isso é um prazer em conhecer a mulher que Deus tinha para a minha vida. E também, Deus tinha outra mulher para a minha vida, agora é a Raquel, que está no ventre da Suzana, ainda está por chegar a este mundo. Então, meus irmãos, e foi lá que o Senhor me desafiou, e foi mesmo um desafio. Eu recebi um dia uma chamada do Matthew, que é o diretor do Palavra da Vida aqui em Portugal, me desafiando para passar um tempo aqui, e resolvi acatar esse desafio, conhecer o país de vocês, conhecer a realidade aqui, e estar aqui é um enorme privilégio, é uma honra poder servir ao Senhor no país de vocês, e hoje aqui, servir ao Senhor aqui nesta igreja. Lemos então, por favor, Atos 17, vamos começar pelo primeiro versículo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Continuo no versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem
detensa, a partir de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Até aqui o nosso texto de hoje. Meus irmãos, nesse texto de hoje, nós vamos ver como que é muito fácil realmente nós nos desviarmos do caminho que nós devemos tomar. E isso não é somente em relação ao Evangelho. É em relação a muita coisa na nossa vida. Se calhar até tudo em nossa vida. Nós sempre teremos uma segunda opção. Sempre teremos. Absolutamente em todos os momentos nós sempre teremos uma opção. E um exemplo muito bobo, mas muito prático, é buscando uma melhor saúde, nós sabemos que devemos nos alimentar com algo saudável, correto? É algo lógico, é algo mais do que testado e mais do que verificado que é assim. Só que é muito mais fácil nós comermos aquilo que nos traz prazer imediato. Pode ser um doce, pode ser uma comida que tenha gordura a mais, ao invés de vir com uma salada, alguma outra coisa. Por quê? Porque nós buscamos o prazer imediato daquele momento, sem ter em mente o benefício que uma alimentação saudável virá no futuro, correto? Nós temos esse desafio, nós temos essa opção. Se alimentar saudável para ter uma vida a longo prazo mais saudável, ou se alimentar daquilo que nós gostamos ali e agora, apesar de não ser tão benéfico para o nosso corpo. É um exemplo bobo, como eu disse, mas é muito fácil de perceber a questão, não é? Sempre temos uma opção. Sempre temos uma opção. E o que é que nos faz, então, tomar a decisão correta? É nós sabermos o que acontece se nós tomarmos este passo. Então, se eu sei que o doce me faz mal naquele momento, eu não vou tomar. É uma decisão lógica. Então, eu penso, eu examino a partir do conhecimento que eu tenho e tomo uma decisão de ter uma alimentação saudável. Ou eu posso tomar a decisão de não agir de acordo com aquilo que eu sei, simplesmente daquilo de acordo com o que eu quero de prazer naquele momento. Então, basicamente, eu queria que os irmãos tivessem essa ideia neste momento. E olharmos para o povo de Tessalônica e termos essa percepção. Eles tinham uma opção a tomar. Eles tinham duas opções, dois caminhos. E escolheram um. Enquanto que o povo de Bereia também tinha as duas opções, um caminho ou outro. E escolheram um caminho. Vamos ficar com esta percepção e eu quero que os irmãos, sim, percebam mais à frente que isso faz todo sentido e que nós podemos aplicar à nossa vida. Antes ainda de começarmos a perceber o texto e irmos diretamente ao texto, é muito importante que nós possamos perceber, então, de fato, o porquê de Paulo ter ido a Tessalônica, o porquê que essa cidade é tão importante. E por que esse povo também depois foi tão importante que mereceu duas cartas de Paulo endereçadas diretamente a eles? Tessalônica, meus irmãos, era uma cidade extremamente importante no Império Romano. Era muito importante. Era a capital da Macedônia. O que isso significa em termos práticos? Era uma cidade muito rica, um poderio militar romano gigantesco e era uma cidade livre. O que isso significa? Que era uma cidade que não dependia diretamente de César para lhe dar ordens para os seus súditos. Isso significava que Macedônia era um representante de Roma e do seu império, do seu poder naquele lugar. Era uma cidade que estava ali para defender os direitos de César. E isso é muito importante que nós tenhamos isso em nossa cabeça. Porque quando o Paulo vai pregar à sinagoga, e quando Paulo fala, olha, Jesus Cristo morreu, Ele é o Rei, não é? As pessoas ficam apavoradas com esta mensagem. Por que elas ficam tão apavoradas com esta mensagem? Olhemos então para os versículos 7 e 8. Eu quero começar a exposição por aqui. Os versículos 7 e 8. Diz assim: todos estes agem contra os decretos de César. Ou seja, não é?
Paulo, Silas e as outras pessoas. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Viram como, ao ouvirem que Jesus é outro rei, eles ficaram agitados, apavorados. E isso só faz sentido, meus irmãos, quando nós então percebemos, olha, eles estão dizendo que existe um rei que é maior ou é mais importante do que César. Uma cidade que estava ali para proteger o imperador, era supernatural que isso acontecesse. Mas existia algo mais além, em que eu quero ir mais fundo nesse apavoro dessas pessoas. Pouco tempo antes de Jesus nascer, por volta ali do ano 40 até o ano 27, houve um homem chamado Otaviano. Hoje nós conhecemos ele como Augusto, César Augusto. Um grande imperador, talvez um dos maiores imperadores do Império de Roma. Foi por causa dele que o império se expandiu muito. E foi por causa dele que um termo se tornou muito conhecido. Ele foi a pessoa que levava o evangelho a todos os povos. Isso é esquisito dizer assim, não é? Evangelho? Como assim, Joel? O evangelho eu sei que é Jesus. Mas eu quero mostrar aos irmãos como ele era um homem super audacioso. Muito audaz. Ele era tão adorado como Deus, como o Filho de Deus. Existe uma carta, eu até pensei em trazer aos irmãos, mas não é importante. Mas esta carta, criada pela cidade de Esmirna, a mesma cidade que está em Apocalipse, diz assim: Augusto, o Filho de Deus, Augusto, o detentor do Evangelho, Augusto, aquele que traz as boas novas da nossa vida. Olha como aquelas pessoas adoravam um homem feito Deus. Ele não era somente um imperador, ele era o detentor das boas novas. As palavras, então, esse Evangelho, Augusto era o libertador de todos os povos. Os macedônios tinham isso em sua mente. A mensagem de Paulo, nós temos aqui poucas palavras dele. Como diz ali no versículo 3, que Paulo expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Nós só temos essas palavras da pregação de Paulo. Mas estas palavras, sem dúvidas, carregadas de tantas e tantas outras, diziam o Evangelho de Cristo Jesus, não o Evangelho de Augusto. Paulo estava sendo alguém que estava trazendo totalmente desestruturação àquela cidade. Olha, vocês estavam aqui para defender ao Império Romano? Já chega, porque o verdadeiro rei é Cristo Jesus. Meus irmãos, e como que nós podemos afirmar tão friamente e tão especificamente que esta mensagem era assim disruptiva ao Império Romano? Voltamos, por favor, brevemente ao Evangelho de Marcos. Podem abrir o Evangelho de Marcos. Nós vamos ler um pouco sobre o Evangelho de Cristo, sobre o Filho do Homem, sobre o reino de Deus, o verdadeiro reino deste mundo. No versículo 1, no capítulo 1, podem abrir lá. Vamos ver a mensagem, sim, do verdadeiro Evangelho, não de César Augusto, mas de Cristo Jesus. Marcos então diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vejam que é as mesmas palavras que as pessoas diziam para um homem, mas agora Marcos, sabendo disso, disse para os seus ouvintes, e provavelmente a igreja de Tessalônica depois teve um encontro com essas palavras: não é o Evangelho de Augusto, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Deus. E ele ainda segue no versículo 15 do primeiro capítulo:
dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está próximo, o reino está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Mais à frente, no capítulo 9 de Marcos, podemos abrir capítulo 9 de Marcos, no versículo 31, diz assim, sobre Jesus: porque ensinava os seus discípulos, lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Ele está falando então do Filho do Homem, e este Filho de Deus, que era necessário passar por esta terra, morrer e ressuscitar, era algo que eles acreditavam que só o imperador poderia fazer. Marcos está dizendo: não. Augusto morreu, nessa época ele já tinha morrido, mas o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio para morrer e vai ressuscitar, pois Ele é o verdadeiro Deus. E ainda segue no capítulo 10, no versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o verdadeiro, que pode e tem poder, força suficiente para salvar as pessoas. E este é o serviço dele. Ele é diferente do imperador, do falso evangelho, que só quer o dinheiro de vocês, que só quer que vocês sirvam no seu exército, que só quer que vocês deem a vida, sejam escravizados e depois morram só por honra dele. Não, este não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o Filho de Deus, o Filho do Homem, que veio para servir e resgatar muitos. E ainda segue mais próximo ao fim do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 61 e 62. Quando então nós chegamos mais perto do fim da vida de Jesus nesta terra, antes dele ressuscitar, ali próximo, então diz assim: ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Olha, aqueles homens que tinham a mente nas Escrituras, não é? Um sacerdote tinha a mente nas Escrituras, mas estava com a sua mente corrompida com o evangelho do mundo, ok? O evangelho do mundo, o evangelho de Augusto, o evangelho dos imperadores. É você, é o Senhor, o verdadeiro Cristo? É uma pergunta sincera de um homem, mas é uma pergunta que provoca: é você que diz que é maior do que o nosso imperador? Porque afinal o sacerdote sabia que o seu poder era um poder abaixo do imperador. Você está dizendo que você é maior que o nosso imperador? Você está dizendo que você é verdadeiramente o Cristo que nós esperávamos? Você está dizendo que você é verdadeiramente o Filho de Deus? Você é acima de César? Você é acima do meu imperador? Jesus: eu sou o Filho do Homem. Isso é realmente para quebrar as barreiras, para quebrar a mente de pessoas que estavam inundadas com o mundanismo daquela época. E nós sabemos o que aconteceu. Aqueles homens não acreditaram. Mas haviam pessoas que acreditavam. E a ironia é que um centurião acreditou. Marcos 15, 39. Religiosos não perceberam, mas alguém que estava longe foi alcançado pelo Senhor. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estas palavras que nós, sim, é um versículo muito conhecido nosso, e que certamente já encontramos ele em nossas leituras. Agora, tendo em mente que este homem tinha no seu coração
cresceu aprendendo que o Filho de Deus era o imperador, aponta para Jesus Cristo na cruz e diz: verdadeiramente, de fato, Ele é o Filho de Deus. Não é somente uma expressão de fé, meus irmãos. É sim uma grande expressão de fé, mas é um romper com o mundo. É chegar e falar assim: olha, o rei que eu servia, afinal ele era um centurião, ele era um homem muito importante. O imperador que eu servia já não merece o meu serviço. Este é o Filho de Deus. Este é o portador do verdadeiro evangelho. Este é o portador da verdadeira paz. Este é o portador que realmente liberta as pessoas. E nós vemos então pelo Evangelho de Marcos, esta rápida passagem pelo Evangelho inteiro, como que um rei verdadeiro, o rei Jesus, o rei que traria paz aos seus servos, e um rei que traria a ira aos rebeldes. Ele traz justiça. E os irmãos conseguem perceber como que a questão do reinado de Jesus era mesmo muito importante para aquelas pessoas. Não era somente, ok, ele reina no meu coração, reina na minha vida. Não, ele veio para quebrar tudo aqui. Ele veio para dizer que o Império Romano não é quem domina as nossas vidas. E é por isso que eu tenho muita convicção que realmente quando estas pessoas, como nós vimos aqui no versículo 7 e 8, ficaram agitadas, elas tremeram de medo. Porque dizer Jesus é o meu rei é dizer, sabe, todos os status que eu tenho, todo o status de cidade importante. Afinal, eu sou Tessalônica, a capital da Macedônia. Eu sou um judeu, estou aqui na sinagoga. Eu lidero a religiosidade dessa terra, deste povo. Eu vou romper com tudo que eu tenho. Vou abrir mão por uma mensagem e dizer, não, existe outro rei. É outro evangelho. Eles ficaram apavorados. E isso é incrível. Então, é aqui que nós conseguimos ver. Percebem como eles tinham dois caminhos? Eles tinham reconhecer Jesus como rei ou ficar com os seus prazeres momentâneos mundanos. Mas afinal, Joel, como que eles poderiam encontrar a verdade? Como que eles poderiam encontrar o que era necessário para que eles compreendessem a mensagem e abrir mão então deste falso evangelho? Nós vemos no decorrer do texto. Vamos lá para o versículo 10 e 12 de Atos, meus irmãos. Versículo 10 e 12 de Atos. Quando Paulo é expulso de Tessalônica, quando Paulo vai embora, e ele chega a Bereia, e ele mais uma vez vai à sinagoga, expõe as escrituras, só que desta vez acontece algo diferente. Diz assim a palavra de Deus, versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Diferentemente dos judeus de Tessalônica, daquelas pessoas de Tessalônica, os de Bereia se voltam para as Escrituras. Olha, se o que Paulo está a dizer é verdade, tem que estar contido na palavra de Deus. Percebem a diferença rapidamente? Tessalônica, olha, não é verdade, porque o que é verdade é o que o império diz. Os de Bereia, olha, se for verdade, vai estar nas Escrituras. E isso já denota uma grande diferença de perspectiva daquelas pessoas. E não é à toa que aqui Lucas, ao escrever Atos, ele coloca essa palavra
mais nobres, essas pessoas de Bereia eram mais nobres. Uma possível tradução, e eu quero lidar com ela aqui, eram alguém com uma mente aberta para o aprendizado. É uma possível tradução. Os tradutores bíblicos, não há nenhuma Bíblia uma Bíblia que usa essa palavra, afinal é uma frase, não uma palavra. Mas é o significado aqui, essa nobreza da mente eu sou confrontado com uma nova verdade, eu examino, eu estou aberto a aprender. E nós vemos que como e por que eles estavam abertos a aprender. Eles estavam abertos a aprender somente a partir das Escrituras. Essa era a nobreza da mente deles. Eles, olha, é um novo discurso. Ele está dizendo que este império é falso, que este império não é verdadeiro, que este evangelho é falso, que o evangelho de verdade está em Cristo Jesus. Ok, se é verdade, vai estar nas Escrituras. E este valor que eles davam à Escritura, também Lucas dá aqui um aceno a nós, com as palavras, toda a avidez, com toda a força, com todo o apego à palavra. Lucas está nos dando um ressalto do que tinha verdadeiramente no coração daqueles judeus, naquelas pessoas que receberam a palavra de Paulo. O que tinha no coração deles era as Escrituras, é mais importante do que as palavras que eu escuto neste mundo. Apesar deles sim estarem no império, apesar deles sim serem dominados pelo César, não, quem e aonde está a verdade é na palavra do Senhor, é na palavra de Deus, e é lá que eu vou buscar a verdade. E é através disso que eles então compreendem a mensagem e abrem o seu coração à mensagem. Nós vemos então a Tessalônica, os tessalonicenses, mais preocupados com o efeito da mensagem em sua cidade. Outro rei? Não quero essa confusão aqui. Não vamos ter confusão. Vou ficar com o rei que já existe. Mas os de Tessalônica, os de Bereia, desculpa, estavam mais preocupados com a verdade da palavra e foram nas Escrituras procurar essa verdade e encontraram a verdade. E nós vemos também duas atitudes diferentes. As pessoas de Tessalônica não estavam dispostos a aprender algo novo. Estavam dispostos a só ficar com aquilo que eles tinham naquele momento. Mas em Bereia, não. Se é verdade, se isso é vindo de Deus, eu vou aprender. E eu vou seguir. Dois caminhos, duas atitudes. Uma voltada no seu coração, a outra voltada na verdade contida nas Escrituras de Deus. Nós vemos que apesar disso tudo, ainda assim, Deus foi piedoso, Deus foi misericordioso e salvou pessoas em Tessalônica. E é por isso que nós temos, de fato, não é? As duas cartas. E eu gostaria então de voltar com os irmãos para o versículo 4 do capítulo 17 de Atos. Felizmente a mensagem não foi totalmente deixada de lado. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Paulo realmente tinha, e as cartas que nós recebemos até hoje demonstram esse carinho gigantesco pela igreja de Tessalônica. Afinal, uma cidade em que ele sofreu, teve que ser afugentado. Mas ainda assim, pessoas que ouviram sua mensagem se apegam a ela, é natural ter esse carinho. E nós vemos esse carinho, eu vou ler aqui os versículos de 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 5. Vejam como Paulo amava aquelas pessoas e o motivo de Paulo amar aquelas pessoas. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição,
porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O carinho de Paulo estava firmado no que aquelas pessoas realmente abriram mão para seguir Jesus Cristo. E vamos lembrar que algumas pessoas, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, ficaram apavoradas com o medo do que poderia acontecer. Mas algumas pessoas, como estas aqui, como diz Paulo, a abnegação por amor ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas que, ao invés de seguirem os seus corações, seguiram a verdade do verdadeiro Evangelho. E eles tiveram a oportunidade de testemunhar em sua cidade, em sua terra. Continuando no versículo 6 e 8, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eles se tornaram imitadores de Cristo, se tornaram imitadores do Senhor e imitadores dos apóstolos. Essa imitação, e é por isso que Paulo dá essa ênfase tão grande, nós podemos voltar à mente mais uma vez, é muito importante voltarmos à mente. Eles estavam em um lugar em que dizer que Jesus Cristo é Rei, isso era uma sentença de morte. Mas mesmo assim, eles não escolheram o caminho mais fácil. Não escolheram o caminho mais fácil. Escolheram o caminho da verdade, do verdadeiro Evangelho. O único Evangelho que pode transformar, e transformou de fato a vida deles. E essa mudança tão grande, não ficou somente naquela cidade, mas como nós vemos aqui, toda a Macedônia e na Acaia, eles foram ouvidos e foram realmente testemunharam de Jesus Cristo, que era um lugar muito tenso, mas eles não escolheram o caminho mais fácil. Querendo ou não, meus irmãos, nós sempre temos essa opção: fácil, difícil, rápido, mais longo. Mas estes irmãos, ao tomarem o caminho do verdadeiro Evangelho, eles foram sustentados pela verdadeira esperança. No versículo 10 de 1 Tessalonicenses 1, diz assim: e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles escolheram a esperança. Eles escolheram a esperança porque eles perceberam o que estava diante deles. Querendo ou não, meus irmãos, nós sempre temos essas duas opções: o caminho do hoje, o caminho da esperança em Cristo. Eu não estou aqui desafiando a soberania de Deus. É claro que Deus é soberano sobre a minha vida e eu não faço nada sem com que Ele saiba, sem com que Ele esteja de acordo. Eu não consigo ir contra a soberania dele. Mas em termos humanos, realmente, vocês sabem que vocês têm uma opção. Vocês sabem que tem uma opção. Nós sempre temos a opção: ouvir a palavra de Deus ou ouvir o nosso coração. Porque nós ainda somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Graças a Deus chegará o dia em que nós seremos tirados deste mundo. Ou o Senhor virá e nos libertará finalmente dos poderes do pecado. Aí sim, acabou o pecado, acabou tudo. Mas até lá, nós temos a opção: seguirmos as Escrituras ou não seguirmos. Ou nós somos feitos Tessalônica, que preferem o reino deste mundo. Ou nós somos os irmãos de Bereia, que voltamos a nossa atenção às Escrituras. Senhor, por favor, mostre a verdade para mim. E o que for verdade, eu vou seguir esta verdade.
Quando nós seguimos esta verdade, nós somos sim servidores do verdadeiro Rei deste mundo. O Rei que ainda não está sentado no trono aqui, mas é o Rei que está sentado no trono do universo. Ele ainda irá se manifestar. Nós temos essas duas opções. Nós sempre temos essas duas opções. E é assim. E os irmãos hão de concordar comigo que é mais fácil. É muito mais fácil seguirmos o caminho do nosso coração. Algumas vezes é mais fácil. Mas nós não podemos deixar que isso faça com que nós sempre tomamos essa decisão. Por sermos alcançados pela palavra dele, por ouvirmos a palavra dele, domingo a domingo, ou os outros dias, ou no nosso devocional, na nossa leitura diária, em casa ou fora de casa. O irmão, nós todos temos sempre duas opções. Vamos ouvir a palavra ou não vamos ouvir a palavra. E este é um desafio que nós precisamos reconhecer e podemos aprender. Nos tempos de Paulo, essa paz era prometida pelo Império Romano. E nós aprendemos juntos hoje como era difícil. Nos tempos de hoje, a paz é prometida de outras formas. E o nosso coração está inundado com essa paz, com esse anseio dessa paz. Essa paz é prometida por meio dos partidos políticos. Essa paz é prometida por meio de organizações extrapolíticas, extra-país, mundiais. Essa paz é prometida de várias formas. Ambientalismo, tanta coisa, que a terra tem que durar tanto tempo. Prometendo, faça hoje que você vai encontrar paz. Você vai encontrar paz. Mas a verdade, e domingo a domingo, nós viemos aqui para ouvir da verdadeira paz. A paz que está em Cristo Jesus. E como Paulo diz no versículo 10 de Tessalonicenses 1, essa paz vindoura, quando Jesus voltar. Nós cantamos dessa paz logo a pouco. Há um dia em que Jesus voltará e nos livrará. Há esse desafio, meus irmãos, há esse grande desafio para os nossos corações, porque nós ainda somos manchados pelo pecado. Mas há um caminho que, com a ajuda do Espírito Santo, não por mim, não por você, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos tomar. E será um grande privilégio para os irmãos aprenderem com as cartas de Tessalonicenses este caminho do prometido, do evangelho prometido, do evangelho cumprido, do Rei que ainda virá salvar as nossas vidas. Pode existir, sim, um pecado que existe em você, em que você precisa se livrar dele. Peça ao Senhor. Seja desafiado e dê ouvidos a esta mensagem. Meus irmãos, a verdadeira paz, o verdadeiro Rei é Jesus Cristo. A paz vive em Jesus Cristo. E é moldado pela sua palavra. E ao longo desse percurso, não se esqueçam disso, ao longo desse percurso você será tentado pelo seu pecado. Você será tentado pelo seu pecado a resistir a esta verdadeira paz, a resistir ao verdadeiro Rei. Não importa o quanto tempo de igreja você tenha, o quanto conhecimento você tenha. Você ainda será tentado, porque isso faz parte da sua natureza ainda hoje. Faz parte da nossa natureza ainda hoje. Mas ao ser tentado a seguir a paz deste mundo, peça ao Senhor: Senhor, por favor, que o Senhor me ajude pelo Teu Santo Espírito a não me guiar pelo que eu sei hoje, mas a me guiar pelo que eu sei das Suas Escrituras e que promete o Rei que virá e que me salvará. Você será desafiado por esta igreja. Você será desafiado pelas mensagens que serão pregadas neste púlpito, a se comprometer mais com a igreja, a dar mais para a igreja. E eu não estou dizendo só financeiramente, estou falando dar da sua vida. Se isso for uma decisão que você tem que tomar, e você vai ter que tomar, meus irmãos, tome a decisão baseada no que você sabe de Jesus Cristo, das Escrituras.
Fora daqui, você vai ser confrontado sobre a sua fé. Como os irmãos da Macedônia e da Acaia. Você será confrontado sobre essa fé. E você pode não ter coragem. Peça ao Senhor que te ajude a testemunhar dessa fé para um mundo que ainda vive num falso reino. Que ainda vive na esperança de um falso rei, de um falso evangelho. Testemunhar da sua fé, como assim você crê em Jesus Cristo? Mostre as Escrituras para a pessoa, porque é somente nela que há a verdade. Testemunhe com a sua vida, testemunhe com a palavra do Senhor. E outras coisas mais. Sempre que você for desafiado, volte às Escrituras. E peça ao Senhor que te ajude. E eu hoje, meu irmão, eu te chamo a seguir o exemplo de tantos e tantos outros que já passaram por este mundo, que reconheceram o Senhor Jesus como seu Salvador. Ao invés de buscar a sabedoria no seu coração, busque a sabedoria nas Escrituras. E toda vez que uma mensagem for pregada aqui em cima e for contra o seu coração, contra o seu pecado, peça ao Senhor: Senhor, é difícil para mim. É um caminho difícil morrer para mim mesmo. Mas peça ao Senhor e Ele vai te ajudar. Porque é do desejo dele também te ajudar a seguir os caminhos dele. Isso pode e isso vai acontecer. Venha aos cultos, aprenda com Tessalônica. O rei vai voltar, o verdadeiro rei vai voltar. E há esperança para nós. Volte para a sua casa toda vez que você for confrontado pelas palavras aqui pregadas. Volte para a sua casa e medite nas Escrituras. Tenha a mesma atitude dos irmãos de Bereia. Olha, se isso é verdade, vai estar nas palavras de Deus. Abra a carta de Tessalônica. Abra os outros livros da Bíblia. Senhor, se é verdade o que eu ouvi na pregação, vai estar aqui. E meu irmão, vai estar. E você vai ser transformado pelas palavras de Deus. Volte, medite, leia, se alimente das Escrituras. Trate a Bíblia com toda a avidez que você puder tratar. E peça ao Senhor que abra o seu entendimento e que o Espírito dele te ajude a praticar o verdadeiro Evangelho, não o Evangelho deste mundo. E peça ao Senhor que te ajude a lutar com os teus pecados. E quando você tiver a oportunidade, testemunhe do Evangelho. Se você, e ainda, se há alguém aqui que pode ter ouvido: Joel, eu estou ainda vivendo pelo Evangelho deste mundo. Eu ainda acredito e tenho vivido desta forma, em que tenho seguido os caminhos da paz deste mundo, do Evangelho falso. Mas ao ouvir as tuas palavras eu sou confrontado. Meu irmão, peça a ajuda de alguém para que ore contigo. Peça ao Jonas ou peça aos outros presbíteros desta igreja que terão mais tempo com você durante essa semana ou mais tempo, que te ajude a voltar a sua atenção para a palavra do verdadeiro Evangelho. E você será transformado. E você um dia será resgatado pelo verdadeiro Rei. Um Rei eterno. Um Rei que deu a sua vida para que muitos, para que os seus filhos fossem salvos. Meus irmãos, então, ao longo dessas semanas, ao longo destes meses, eu queria que os irmãos tivessem isso em mente. Foi um bocado de aula de história aqui do Império Romano, mas eu espero que os irmãos tenham compreendido como sim é fácil vivermos o Evangelho do mundo. Mas como quando nós somos desafiados pelas Escrituras e voltamos os nossos olhos às Escrituras, nós somos transformados e sim, passamos do falso para o verdadeiro. Passamos da morte para a vida. Eu gostaria de orar com os irmãos aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Teu servo Lucas preservou. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito traz até nós essas verdades. Muito obrigado porque o Teu Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Rei
e Ele nos salvou. Muito obrigado, Pai, porque quando nós somos confrontados pela Tua Palavra, nós podemos ter libertação do pecado, libertação da morte. E quando nós somos acolhidos pelo Teu Filho, nós podemos ter a verdadeira esperança. Nos ajude, Senhor, quando chegarmos em momentos de decisões na nossa vida, seguirmos o caminho do nosso coração ou seguirmos o caminho do Teu Filho, que nós possamos seguir o caminho do Teu Filho. Nos ajude, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar nesta igreja e nas pessoas que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro a Ti. Amém.